Isso do estado é foda, né? Porque É às que vezes o eu tenho SP que. pra um é uma coisa pro outro, isso é bem complicado. Justamente. Porra, eu tive que jogar pra baixo, sabe? Aham. Porque o que é pra mim não é pros caras, o que é pros caras não é pra mim. Tipo, umas cartinhas ou outra que eu achava lá, eu pegava, sabe? Peguei uma Counter Spell de Ice Age Damage. Foda-se, faz a mesma coisa que a normal. Aí eu Mas é peguei. damage asfalto plate ou é damage tipo. Não, é damage Asfalto Blade mesmo. Damage fodida. Damage, porra, meu irmão, caiu um meteoro em cima da carta, jogaram com É ela. o liquidificador, né? É exatamente o que eu ia falar, liquidificador total a carta. Tipo, vou fazer uma receita aqui. Primeiro ingrediente, que é Um counter spell Counter de Spell de Ice Age. Tá ligado? Peraí, dá 5 segundos. Tô zoando. De novo Eu essa sabia porra, que filha da você puta, falou né, cara? Puta que pariu. Boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Mais ou menos, né? Tô cansado hoje. Enfim, eu sou o Matheus, host do podcast. Aqui comigo estão o pessoal de sempre, o Khalil. E aí, Khalil? Fala, galera. Aqui é o Kalili. E aí, Matheus, como é que vocês estão? Tô com o Lucas. E aí, Lucas? Uoba, hoje eu apareci, hein? Hoje eu tô aí na área. No horário, né? Quem diria? É porque você não tá trabalhando em 2 empregos forçados agora, né? Cara, pula essa parte, na boa. Tô morto, na moral, só tô conseguindo existir, mas vamos aquilo, vamos, né? Tô com o Rubão também. E aí, Rubão? Belezinha, cara? Tranquilidade hoje, né? O Christopher, eu acho que ele não vai entrar. Ele falou que a internet dele tá ruim, mas... Enfim, Ele A falou que ia internet, ficar o offline. áudio, a cara, tá tudo errado. Ele falou que realmente ele vai ficar um tempo sem entrar, porque deu pra entender. Cortou tudo, Boa mas beleza. explicação. Ele vai ficar um tempo sem entrar porque. Foda-se porque ele não vai entrar. Falando de Antes- uma areia movediça. Antes de começar a pauta, queria aproveitar para publicamente parabenizar o nosso integrante Lucas, porque ele tá conseguindo um trabalhinho maneiro numa loja de Magic. Aê! É empregado. Finalmente, galera, quem diria, cara? Logo eu, o mais inútil. Digo, que bacana. Agora não precisa levar tanto soco na cara pra Não, ganhar agora é dinheiro. mais por prazer. Agora é mais por prazer. Então, beleza. É na Red, né? A gente não tá recebendo nada, mas vamos fazer um jabazinho da loja na Red, né? Aqui no centro do Rio, né? Rua 13 de maio, no 25º andar de um prédio lá que eu não me recordo o nome agora, o número o agora, edifício mas... Dark, ou Drake, como eu li antigamente. E é isso, galera. Estamos aí trabalhando na Red Jogos. Valeu, vale a pena. Procurem lá depois, lotusstore.com.br. Façam seus pedidos lá, que a loja tá com estoque bem maneiro, inclusive porque eu tô trabalhando lá e tô organizando, tá brabo. Isso aí. Novamente, isso não é um jabá remunerado, a gente tá fazendo porque a gente conhece a loja também, né? Eu mesmo já fiz pedido lá e o Lucas tá Sim. trabalhando lá, então não custa nada da gente falar de um serviço que é útil para todo mundo, pra comunidade, né? Então fica aí a dica pra quem é do Rio de Janeiro também, né? Até pra quem não é, a loja é boa, a loja tem um estoque enorme, então fica aí a dica, né? Mas enfim, a pauta que eu pensei hoje, assim, pra gente comentar, veio de uns comentários que alguns conhecidos meus mandaram pra mim. É uma galera que não joga Magic mais, mas já jogou. E veio me perguntar, veio falar comigo, eu ouvi lá o podcast de vocês, achei muito engraçado e tal, só que eu não faz tempo que eu não pego pra jogar, eu já me esqueci de tudo. Inclusive um realmente nem joga, ele falou, me dá até vontade de começar a jogar, mas eu não sei nem por onde começar. Então a pauta de hoje vai ser isso, como começar / voltar a jogar Magic. Simples assim, né? Então eu vou começar falando assim de que eu acho que a melhor política que a Wizards fez até agora para incentivar esse começo no Magic da galera foi com a Arena. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, Nos sim. últimos anos, o Arena foi assim, o ápice do que a Wizards poderia ter feito para incentivar novos jogadores a entrar e até mesmo antigos jogadores a voltar. Porque assim, a gente tinha, né, como já foi citado em alguns outros podcasts pelo Rubão,
A gente tinha uns outros jogos online do Magic, que é aqueles Duels of Planeswalkers, umas coisas, Magic 2020, 2015, sei lá, um negócio assim, né? Que tinha na Steam. Mas era um negócio totalmente limitado, né? Era limitado àquela coleção, não tinha um online efetivo. Enfim, ele era muito, assim, um jogo talvez muito, muito introdutório que não parava ali. Simplesmente não expandia. Então, sei lá, eu acho que não tinha a mesma força que o Arena tá tendo e teve, né, algum tempo atrás, para essa agariação de novos jogadores, né? Vocês chegaram a jogar esses antigos, esses Duels of Planeswalkers? Não, Não só ouvi joguei. falar, cheguei até a ver uma coisinha ou outra, mas não rolou, assim. Nunca joguei, até porque sempre tive dificuldade com lance de PC e tal, então eu evitava pra não destruir todo o pouco que eu tinha, entendeu? Uhum. E nunca teve também a publicidade, né, que os caras estão fazendo, né? Então, mais do que tudo, eles estão realmente procurando gente pro Arena. Mas, além do Arena, assim, agora vamos pro Magic físico, né? Que eu acho que é a essência do Magic, né? Você conhecer gente, jogar lá com teu amigo e tal. O que vocês recomendariam pra pessoa, assim, as primeiras coisas que ela deveria fazer pra tanto voltar quanto começar no jogo? Quem quer começar falando aí? Lógico, eu. Vai, fala aí. Primeiro de tudo, meu irmão, valores. O que compensa mais em questão de valores, né? Monetários aí, financeiros, que cabe no seu bolso para jogar. Afinal, o jogo aí já deve ter mais de 27 mil cartas, não dá para você se adaptar dentro dele, dos seus inúmeros formatos. Acho que valores é a questão aí, o ponto principal. Segundo, o que você gosta mais, sabe? Se você quer uma coisa mais demorada, tipo um Commander, um mesão de Commander, se você quer uma coisa mais rápida, aí tu vai jogar ali, às vezes, um Pauperzinho, que é mais casual. Legacy, que acaba em 2 segundos. O Legacy que você comba na 0, entendeu? Mas aí volta para a questão dos valores. Depois, isso, claro, já partindo da premissa que o cara ou a menina já curta um RPG, já curta uma coisa mística, né? Uma história, assim, diferente do que a gente tá habituado aí, que não é um sci-fi, não é outra coisa do tipo, né? Partindo dessa premissa. E aí, depois disso tudo, você vê o seu estilo de jogo. Ah, eu quero tampar na porrada sem limites. Ah, eu quero combar, eu quero fazer meu oponente não jogar nada, eu quero acabar com o deck do meu oponente, eu quero, entendeu? Ver qual é o seu estilo de jogo. Passando por esses processos. Ô Lucas, rapidinho. Não querendo te cortar, mas já te cortando. Eu acho que antes mesmo disso, você passou num ponto que é muito bom, que é o de você conhecer formatos. Eu acho que é interessante a pessoa ter uma noção de que o Magic não é um jogo só, assim, não é só você ter qualquer carta e montar um baralho. Existem formatos, e dependendo do formato você vai gastar mais, aí tem a ver com o financeiro, realmente. Então eu acho que é interessante também, antes de você até mesmo ver o seu estilo de jogo, conhecer esses formatos. Aí podemos citar alguns aqui, né? No caso, é um pouco complicado, porque assim, se você não tem nenhuma noção de como funciona rotação de jogo, você tem que entender o seguinte, o Magic é um jogo de 93, certo? Então você tem cartas desde 93. Digamos que, em média, cada 6 meses sai uma nova coleção, né? Porque no início não saía semestralmente, Não, né? agora tá sendo por, já é um tempo, né, na realidade, por estação, né? São 3 em 3, mais ou menos, por estação, fora as coleções de apêndice aí que eles estão soltando igual uns malucos. Isso. Então você tem que ter isso em mente, né? De que o jogo ele tem uma coisa que a gente chama de rotacionar. E o que é o rotacionar? Rotacionar ele é válido para um estilo de jogo chamado Standard ou o T2, né? Que são válidas as coleções mais recentes. Blocos de coleção mais recentes, aí tem isso, não é nem coleção, é o bloco de coleção mais recente. Então, como funciona isso? Agora, no momento, quais são as coleções do T2? Coria, M21, Eldraine, nem sei se Eldraine tá jogando ainda. Então, ó, as últimas coleções são Zendikar, que vai vir agora, né? Isso, Zendikar Rise. O Ikoria, Teros, Eldraine e o M20 ainda tá dentro? Eldraine, cara? Boa pergunta. Tá, confesso que eu tô um pouco away do T2. Vamos levar em consideração que estão essas 4 coleções, né? O Ikoria, o Teros, o Eldraine e o M20.
O Zendikar ainda vai entrar para a coleção, né? Vai agariar para o formato. Quando ela entra, a última coleção ela sai do formato. No caso do Standard, isso no Standard. Então você vai ter no seu deck cartas, só podem ser cartas compostas dessas coleções, de Eldraine, de Teros, de Ikoria e de Zendikar. E isso vai se modificando à medida que vão lançando as novas coleções. É isso. Ou seja, o lance do T2 é que você não tem meio que uma estabilidade no seu deck. De 3 em 3 meses, teoricamente, o seu baralho muda. Que não é necessariamente verdade, né? Às vezes você consegue um baralho que é bem sólido, né? E você não precisa mudar tanto ele, mexer tanto nele. Mas uma peça ou outra, às vezes você vai ter que mudar, né? Ele é o formato mais popular, inclusive entre novatos, porque ele é muito fácil de você entrar, tem muito evento para ele. Se você chega na loja e pede um booster ou um deck, vai ser geralmente do T2, né? Das edições mais atuais. Os eventos maiores, né? No caso no Arena, são visando o T2 e tudo mais. Então é um bom formato de entrada, mas não é um formato muito barato, porque você vai gastar uma graninha para montar o primeiro deck já. Você consegue montar decks relativamente baratos, geralmente, né? Às vezes monocolors, né? Tipo, mono red sempre existe, mono blue existe também, mono green às vezes também tem. Então, sempre vai ter um mono aí no T2, sempre funciona, uma monocolor sempre é bom. Então assim, dependendo às vezes da edição, você consegue gastar, tipo assim, sei que não é troco de pão, mas assim, os R$200 você já consegue um deck ok, pra você chegar lá na sexta-feira e jogar na lojinha e quem sabe premiar, sabe? Óbvio, vai ter os decks mais caros, mas é aquilo, você vai evoluindo, você vai pautando assim seu desenvolvimento no seu deck. E agora... Menos, né, cara? Que tem o Challenger Deck, tu gasta menos. Exatamente, eu ia citar isso depois, que é os Challenger Decks, eles são... Quer falar do Challenger Decks, Rubão? Pô, cara, eu gostaria de falar assim, mano, no momento aqui a rua tá movimentada. Ah, tá bom. Tá saindo muito som de fundo aí? Na verdade, não. Tenta Até falar. que não, então cara. show de bola, vou falar. Manda tá bala. passando os carros aqui. Então, assim, cara, os Challenger Decks são uma coleção de baralhos, né? Geralmente são 4 decks que saem. E eles costumam sair 6 meses antes da rotação do T2. E aí os caras, o pessoal da Wizards analisa como é que tá o standard, né, o formato padrão, quem são os decks que estão se sobressaindo. E eles escolhem 4 decks ali e criam uma versão dele que é mais ou menos próxima à versão assim que tá fazendo mais sucesso. Aí eles botam lá míticas repetidas, né, repetem algumas raras. E aí você consegue montar uma lista com isso, né? Que fica jogável. Você chega lá e joga sem passar vergonha nenhuma, você tem chance de levar um Friday Night para casa, né? Talvez você não fique em top 1, mas ali, né, dependendo da sua habilidade lá com o jogo e com as cartas, conhecendo o seu baralho, você consegue jogar bem. Uhum. Foi um ótimo produto da Wizards, isso, na minha opinião. Quando o saiu... melhor produto que eu já vi na minha vida, porque é um dos poucos produtos que você tira um baralho realmente próximo a um baralho que as pessoas usam para jogar. Se você pegar um deck desses de principiante, tipo o deck de Planeswalker, cara, é um baralho completamente sem estratégia, entendeu? É zero foco em gameplay, sabe? Em design de baralho. Se você monta uma lista, você pensa em várias coisas. Tipo, uma curva de mana, você pensa nas interações, a sinergia entre as cartas. E o deck de Planeswalker não tem nada disso. Ele não tem uma curva de mana boa, ele não tem uma sinergia boa, ele não tem mecânica, sabe? É um monte de carta que dentro de uma temática, sabe? Tem uma temática, às vezes, com a lore. Talvez seja um produto muito introdutório, tipo, pra, tipo, alguém que não sabe jogar nada, tá aprendendo, Isso. mas não é competitivo, né? Não é competitivo. E não vem nenhuma, às vezes assim, não vem uma carta que realmente sirva pra você. O próprio Planeswalker no deck de Planeswalker, se você for jogar o competitivo com ele, provavelmente você não consegue jogar, porque eles têm um custo elevado e geralmente não são tão fortes quanto os que saem no booster. Que os de deck de Planeswalker são exclusivos dos baralhos de iniciante. Sim. Ah, ainda tem isso. Mas aí também vem com a questão do, por exemplo, o cara que tá iniciando, às vezes é criança, né? Galerinha muito nova, pessoinha que tá chegando agora e tal. Pô, vai olhar, por exemplo, um deck de Commander. Falo agora do Commander porque eu acho que o Commander hoje em dia tem um espaço no Magic que é tão grande quanto, se não maior, o Standard. Talvez não tanto porque o Arena é praticamente Standard, histórico, essas coisas, Pioneer, mas
basicamente isso. Mas o Commander, né? O cara olha, tô lá, não conheço nada, tô vendo esse baralho aqui gigante com uma cópia de cada carta, bonitão, né? Porque os produtos chamam bastante atenção, as caixas bem coloridas, com os personagens, aquela coisa. Então, eu acho que o Commander também é um formato interessante para a galera começar, até porque hoje quem joga Magic vai acabar caindo uma hora pro Commander, porque a gente já entrou nessa discussão aí, porque o Commander vai ser um formato aí que seja um formato que talvez perdure um pouco mais, né? Porque ele é muito famoso. E aí, pô, você vai perguntar para alguém, pô, joga esse formato aqui, cara. Tirando a gente que joga basicamente Pauper, mas assim, joga aqui esse Commander aqui, ó, esse deck aqui é legal, são 100 cartinhas diferentes, você só precisa comprar uma de cada. Vamos lá, entra, você pode jogar com mesão, você não precisa ficar limitado a jogar só um contra um, mais isso, Eu mais acho que aquilo. não, eu não acho que, assim, eu acho que o Commander é uma boa alternativa depois que a pessoa já tá no Magic há um tempo, porque justamente por ser um formato de uma carta só, você tem uma gama gigantesca de cartas que rodam nesses baralhos e não são comuns, assim, não são comuns de serem vistas. E Sim. muitas mecânicas que não são, como é que eu vou falar, usuais. Então, se o cara é novato e vai entrar num mesão assim de Commander com alguém que já joga há um tempo, cara, eu acho que ele passa uma fome, sabe? Eu não acho que seja o formato mais atrativo para começar, mas eu acho que ele é um formato, até, como vou dizer, bom para se objetivar, para você no futuro, se você for parar em algum lugar, eu acho que o Commander é uma ótima opção, sabe? Mas é uma opinião totalmente pessoal minha, sabe? Em questão de custo-benefício. Mas aí Não, até faz sentido, faz sentido. Mas como eu vejo que tá muito famoso, eu já falo hoje em dia, vai pro Commander mesmo, joga Commander. Os Commander Decks são E bem legais, eles vêm são bem fortes, montadinhos. né? Um dos melhores Funcionam. Um dos melhores produtos pré-montados da Wizard é o baralho de Commander, que você consegue sentar e jogar de igual para igual, entendeu? Exatamente. E Sai o da caixa Commander já. não tem essa coisa de... O Commander não tem essa coisa de, porra, você tem que ter o baralho mais competitivo do mundo. Tem muita gente que joga Commander mais para se divertir, mais casualmente do que competitivamente. Até porque você jogar um Commander competitivo, né, CEDH, como o pessoal chama, é brabo, sabe? Tipo, não é qualquer um que consegue Caro. se sustentar. É bem caro. É bem caro. É bem caro. É tão caro que chega a ser limitada a quantidade de pessoas que conseguem entrar nisso daí. Aí, só voltando para a questão dos formatos, existem outros formatos que tem a rotação, o tempo de rotação, eles não rotacionam, no caso, eles são os formatos eternos, né? Seriam o Pioneer, que é um formato relativamente recente, tem o Modern, tem o Legacy, Vintage, e é isso, né? É isso. Esses eu não vou... Não sei se vocês quiserem falar um pouco sobre eles, mas eu acho que eles não são formatos muito bons para alguém... Ah, tem um Pauper, desculpa, óbvio, tem um Pauper. Mas o Pauper eu acho que é legal da gente falar. Mas esses que eu citei anteriormente, o Pioneer, o Modern, o Legacy e o Vintage, eu não acho que são formatos legais para alguém que quer começar ou até mesmo voltar a jogar assim depois de muito tempo, porque eles precisam que você tenha bastante noção do jogo, sabe? Tanto em questão de mecânica quanto em questão de carta, de conhecimento de carta, saber o que as cartas fazem. Porque assim, se você não sabe o que existe no formato, se você não sabe quais cartas jogam, quais decks jogam e onde encontrar isso, você não vai saber o que você está esperando, sabe, do seu oponente. Então, tem decks que você consegue entender no turno 1 contra o que você vai jogar, e isso altera a sua forma de jogo, né? Então, pro seu bem, eu digo que um formato que é perpétuo, né, que são esses citados, que já tem muitas edições nele, não são muito interessantes de você começar. Mas são bons de você dar uma olhada, você pode visar eles, né? Se você acha que, poxa, eu não quero ficar gastando dinheiro sazonalmente para o meu deck de Standard. Dá uma pesquisada sobre esses formatos, né? Que eles são competitivos, né? E você monta um deck de uma vez só. Você monta um deck que vai ficar, entre aspas, com ele para sempre, né? Porque, sei lá, vai que a Wizard bane uma carta tua e você se fode. Mas aí é outro papo. E essa parada de você montar um baralho no formato eterno é lenda, cara. Isso não existe. Entendeu? Se você não montar ele, seu baralho, você pensa que não vai mudar ele, mas vai. Olha, por quê?
teve Modern Horizons, sabe? Modern Horizons foi uma coleção que lançou carta diretamente dentro do Modern, pulando o T2. Foi uma coleção voltada só pro Modern. Então, tipo, antes do Modern Horizons, você não tinha Força da Negação. Você não tinha aquele ciclo completo dos terrenos que são Penland, que fazem draw. Então, quem tinha algum baralho que utilizava de terrenos naquelas cores, ou que era um baralho controle, não vai ter como jogar sem ter essas cartas. Sabe? Vai ter que mudar o deck, né? E hoje Força da Negação é uma carta de R$300, entendeu? Sabe? Pois é. Por isso que eu não recomendo pra você entrar nesse tipo de formato, né? É porque ele é muito caro e você pode acabar não curtindo, né? Sim. E para você manter um baralho toda vez que lança uma coleção e que alguma carta impacta esse formato, vai sair caro para você, sabe? Entendeu? Vai sair caro. Às vezes, dependendo da carta que sair e impactar o formato, às vezes você não consegue nem mais manter aquele teu baralho no formato. Ele pode ficar inviável. Sim. Isso machuca. Isso machuca muito. Sim, entendeu? sim. Né, sabe, por outro lado, você pode ter o fortalecimento de outros baralhos, que foi o pessoal chama, né, de Inverno do Rogak, fazendo uma alusão ao Game of Thrones. Quando veio o Astrolabe, que todo mundo usava Astrolabe. Porque veio os terrenos nevados, Astrolabe, o Rogak, e aí o Modern sofreu as pampas, rapaz, na mão do Rogak. O Rogak com o Altar da Demência foi um absurdo. É um deck desleal esse do Rogak, cara. Eu vejo ele no Legacy. Que deck de canalha. Enfim. Um aspecto que eu acho que é muito importante também, que a gente não falou, é o teu círculo de amizade, sabe? Assim, se você... Você só tem otário que nem a gente, porra, você tá fudido. Quem tem de otário é pobre. Pois é, cara. Então, assim, é bom você ver o que os seus amigos... Se você tá jogando porque alguém recomendou, né? Se alguém falou pra você jogar... E no caso fisicamente, né? A gente deixa um pouco a arena de lado, né? Mas fisicamente, que é onde você gasta mais dinheiro diretamente, procura ver o que a galera joga, né? Porque, pô, imagina, o pessoal do teu círculo todo joga, sei lá, Pauper e você monta um Modern. Pô, você talvez não jogue, sabe, com o seu deck. Você vai ter que pedir um deck emprestado e tal. Então, vê o que a galera curte, assim, de onde você mora, de seus amigos, para montar o deck do formato que eles jogam, né? Para você ter com quem jogar. Então isso é importante também ver o que a galera joga, né? Isso é, porra, total, senão você não vai jogar nada. E no caso a gente fala do Pauper, que é o que a maioria aqui joga, que esse sim eu acho que é um formato competitivo, eterno, que é uma ótima entrada, porque o custo de compra do baralho não é tão alto. Óbvio, tem uns baralhos que são mais carinhos, né? Mas no geral, cara, você compra um... Mas hoje tu monta um Affinity a R$120, tranquilo. Então, e, novamente, vamos deixar claro que a gente sabe que isso não é troco de pão, mas a gente tá botando uma balança de que, porra, existem decks de R$15 mil e decks de R$120. Então, né, R$120 é balanceado, né? É ok. E aquilo. O Affinity é um bom deck. Se a pessoa está se propondo a jogar um formato, entende-se que ela, de repente, quer ter um baralho mais otimizado. Então ela já vai ter que empenhar mais uma grana. Que seria um baralho for fun, uma coisa... já rola esse sentimento Na também. realidade, né, o Kali ele tocou agora num ponto bem interessante, porque, tipo assim, quando você tá voltando a jogar Magic, ou você quer começar a jogar Magic, entender o que é um formato é uma coisa complicada. Eu mesmo fiquei muito perdido, tipo, quando eu fui voltar a jogar em 2015, eu não sabia o que era formato, porque quando eu comecei a jogar em 2010, ninguém nunca falou pra mim que existia formato. Eu cheguei um pouquinho perdido. Também passei por isso. E aí, tipo, pô, tinha uns amigos meus que jogavam Standard, um outro jogava Modern, aí um cara jogava Pauper, aí eu sentava na mesa, pô, perdidão com o meu baralho lá, eu falei, foda-se, meu baralho é soldado. Cara, mas eu vou falar na boa mesmo. Atualmente, a melhor das opções pra começar a jogar Magic, querendo ou não, é o Arena. É o Arena... Porque... Quem vai jogar T2? Vai jogar T2. Vai jogar o T2, vai ter uma boa introdução, vai ter um jogo bonito, que vai ter animação, né, que chama atenção. Se você quiser trazer aquilo pra vida real, você traz. Você já sabe como o baralho funciona, já jogou com ele a beça, show de bola. Meio chato você ter que meio que recomprar as cartas, né, mas assim... Você vai lá e monta o deck, vai jogar o físico. Se você tiver tempo, você vai jogar um Friday lá com a galera, vai apanhar igual um cachorro velho e tá bom. Mas você já sabe como funciona.
né? Gastou pouco ou nada para fazer aquilo ali rodar na internet. Mas fique em mente que existem formatos, né? É bom ter em mente que existem formatos, pra você Sim, não chegar perdido exatamente. e não saber que Exatamente. existe. Isso é Tem que saber. importante. Isso é uma premissa também que quem vai te ensinar, quem vai te indicar qualquer coisa, tem que virar para você e falar dos formatos, porque hoje em dia é tudo baseado em formato. Não adianta só você falar que é for fun e jogar um monte de carta avulsa, que seu baralho com um monte de carta avulsa, querendo ou não, vai estar dentro de um formato, entendeu? Até mesmo o for fun, né? Que aí também a gente pode entrar nesse tópico de que eu tenho algumas cartinhas aleatórias aqui e eu vou fazer um deck com elas. Cara, e talvez esse seu deck, se você tiver muitas cartas antigas, por exemplo, ele vai ser um deck Legacy. E aí, ele não é compatível. Existem formatos por causa da compatibilidade de cartas, de poder de cartas, sabe? É esse o ponto. É bom você saber que existem esses formatos, dar uma olhada no que você se propõe a financeiramente sustentar, né, com eles, e ver o que mais te agrada. Porque até o for fun, você pode encontrar um empecilho de não ter pessoas para jogar com você, sabe? Se o seu grupo for fun, vamos montar deck aleatório aqui, vale qualquer edição, e é isso, então vai na fé. Esse é o lance. É o ponto dos amigos. Ver o que seus amigos jogam, e é isso. Mas é de vital importância que você saiba que existem formatos. Se você quiser jogar na lojinha e tal, com desconhecido, tem que saber. Tem uma parada que eu achei muito maneira, que eu acho muito maneira, é obviamente os formatos que os players criam, né? Por exemplo, a exemplo aí do Penny Dreadful, que agora tá bombando, as cartas que valem aí até 2 ticks no mall, no Magic Online. Não, que... é um cent, é um centésimo de ticks. E aí, tipo, é um formato interessante. Tem o Black Silver, né? Criado aí também. Só valem cartas comuns e incomuns e tal. Tem o Commander Pauper. Uma série de formatos aí que os players criam, que não são oficiais, mas existem, porque afinal de contas o jogo tá aí para isso. E aí, uma coisa também que eu acho muito bom, e essa é para quem quer realmente assim, nunca teve contato com o jogo, quero aprender. Tem os eventos que chamam de Open House, né? Acho que a gente já citou aqui quando o Max veio pela primeira vez aqui. Isso aí, escuta os podcasts, porra. Isso aí. Que são eventos que são, se eu não me engano, é a própria Wizard que fomenta eles, que no caso anuncia, né? De tempos em tempos, que é justamente para entrada de novos jogadores no Magic físico. Como funciona isso? As lojas elas vão lá, criam um evento em algum dia, onde os jogadores que já estão há um tempo chamam jogadores novos para a loja, que recebem um deckzinho, que é o. Como é que se chama o nome do deck? Entre deck? Alguma coisa assim. É um deckzinho jerebinha lá de 45 cartas, se eu não me engano, acho que não chega nem a 60 cartas. São monocolors também, se eu não me engano. Mas servem basicamente para você aprender as mecânicas básicas, né? Tipo, baixar land, as etapas, né? Etapa de manutenção, etapa de desvirar, main phase, etapa principal, combate, dano, lá, enfim, etapa final, virar as cartas, botar a criatura na frente do terreno, esse tipo de coisa básica, que você nunca teve contato com um card game, ou nunca teve contato com Magic, e eu quero sacar como é que é a mecânica. É isso, esses eventos são legais para você começar, conhecer pessoas, porque não são eventos competitivos, né? Assim, você tem premiação, né, e tal, mas são para se divertir, para conhecer. Exatamente, para você conhecer a parada, sabe? E aprender. Então, geralmente quem vai estar disposto a ensinar, né? Então, é uma ótima oportunidade para quem quer entrar no mundo do Magic. Fora o óbvio, né, cara, que é a internet. Porra, vai ver videozinho, vai procurar, né? Vai ver como é que funciona. Sempre tem um ou outro explicando as coisas, então vai acontecer. Vai acontecer. Sim, sim. Que mais recomendo para alguém que quer voltar, quer começar? O que mais dá para recomendar para uma pessoa assim? Eu acho legal, assim, pra galera que tá começando, né? Achei importante o Lucas ter tocado naquele ponto de valores e o ponto dos amigos, do grupo de amigos. É o cara prestar atenção, né, por exemplo, no que ele tem domínio, né, com relação ao jogo. Né? Do assim, estilo do deck, né?
Isso, do estilo do deck e no que o quanto ele tem domínio, por exemplo, o quanto que ele sabe das fases do turno, o quanto que ele entende com relação aos tipos de habilidade, como as habilidades funcionam. Então, assim, se você não tem muito conhecimento de regra, é preferível um baralho que seja, entendeu, pouco complexo. Então, quer dizer, não adianta você querer comprar um baralho que seja caro, um baralho competitivo de estalo, se você não conhece muito da regra do jogo. E aí nesse ponto eu vou falar que o Pauper ele tá show de bola, sabe? Porque o Pauper você consegue, primeiro, não gastar muito para montar um baralho. Segundo, ele tem mecânicas, então ele tem um certo nível de complexidade. Conforme você vai conhecendo as cartas do formato, isso vai melhorando, sabe? Esse é o domínio com relação à complexidade das mecânicas. E para você aprender e também memorizar mais fácil as etapas do turno, não tem jeito. Isso aí é uma batalha constante contra a gente mesmo, porque no começo é foda, cara. No começo a gente fica muito perdido. Não, regra, cara. Regra é toda partida a gente aprende uma regra diferente, né? Uma interação diferente. Então. Eu jogo 300 anos aí já, sei lá, desde 2015 pra cá, já são 5 anos, né, cara? Então 5 anos aprendendo. Eu tenho uma coisa que, assim, o que será mais complicado, assim? O cara voltar a jogar ou o cara começar a jogar? Porque às vezes o cara que quer voltar a jogar já, tipo assim, jogava quando era mais novo, mas agora já é um cara mais velho, cheio de preocupações, problemas e tal, mas tá saudosista. Talvez ele não vá querer voltar a jogar fisicamente por falta de tempo, talvez. Talvez não por falta de grana, mas por falta de tempo. E aí ele vai querer, às vezes, jogar o Arena, né? Que agora o Arena vai ser o top dos tops, porque tudo vai envolver a Arena hoje em dia, né? A partir desse período. Ainda mais agora com quarentena. Assim, antes de entrar nesse ponto, só frisando o que o Rubão falou, deixando claro que um deck menos complexo, e quando digo menos complexo, seria um deck tipo, com menos interações entre cartas, com menos recursos, menos valores que você vai criando, não significa um deck mais fraco, tá? Porque existem diferentes estratégias, né? Existem estratégias baseadas em criaturas, que você baixa várias criaturas e bate no oponente. Existem decks que você tem que ir ganhando tempo, anulando mágica dos oponentes, até você conseguir baixar uma bomba na mesa e poder derrotar o oponente. Então, varia de estratégia para estratégia, mas não significa necessariamente que uma estratégia seja melhor do que a outra, sabe? Isso é bom frisar. E às vezes você tá, sei lá, jogando há 20 anos e, pô, o seu estilo é jogar de deck agro, que é o deck geralmente baseado... deck agro é baseado em criaturas, né, essencialmente, que é baixar a criatura e bater. Não significa que não tenha estratégia, longe disso, mas convenhamos que não é o deck que necessita de maior tempo calculando jogadas e tudo mais. Existem decks que você precisa ficar lá algum tempo, pô, o que eu jogo primeiro, o que eu faço primeiro, qual jogada é correta, qual jogada não é mais eficiente. Então, é bom ver do perfil pessoal de cada um, né? Isso daí é com o jogo. Isso daí você vai testando o deck e vai vendo o que você curte. Tipo, meu estilo de jogo é apanhar, por exemplo. Meu estilo de jogo é perder. Entendeu? Pra fazer a pessoa que tá jogando comigo feliz. Eu não, eu tô ali pra ser saco de pancada mesmo. Pô, mano, entre Burn e combo de Zubera existe um universo, tá ligado? Pois é. Nossa, nem fala, porra. Então isso e aí entra na parte de pesquisa, né? De tipo, você além de encontrar o que são os formatos, você vê o que as pessoas jogam, né, com os decks e tudo mais, ver o que tá rolando no field. E aí eu queria... para não deixar de responder a pergunta do Lucas, cara, eu acho que isso é uma pergunta muito complicada de saber o que é pior, se alguém vai voltar a jogar ou começar a jogar. Eu não sei, porque eu já não me lembro como é que tava a minha cabeça nessas posições, assim, de quando eu comecei e de quando eu voltei. Eu acho que para alguém entrar no universo, na comunidade, é um pouco mais difícil no sentido físico do que alguém que vai voltar. Não sei. Teria que pesquisar. Vamos lá, a galera que tá escutando o cast aí, pode comentar aí, joga depois diga aí, galera. O que vocês acham aí? Porra, porque eu não sei, eu realmente não sei opinar com propriedade, assim, isso.
Khalil tá aí? Khalil tá vivo? O que Khalil acha disso aí? Tá dopado ele, tá dopado. Tá. Ele tá Talvez voltar a jogar seja um problema maior pela questão econômica. Porque, de certa pode maneira, ser. o sujeito ali já vai... Se ele tá voltando a jogar, ele tá muito determinado, né? Então ele já sabe o que ele vai querer com o Magic. Ele já sabe assim, pô, como eu vendi tudo meu, e aí fiquei doente, né? Aí tive que comprar tudo de novo. Aí eu falei, não, vou ter que comprar tudo que eu tinha. Porque foi uma parada assim, uma promessa pessoal. Porque eu falei, cara, nunca mais vou fazer isso. Vou dar pra filha Você tá agora, falando de enfim. alguém que vendeu. E se alguém não vendeu? E se essa pessoa já tem a coleção dela, só que não joga há anos? Tipo, parou em Mirrodin, sei lá. Sei lá, os dragão de Shiva dele e Anjo Serra não deve ser Aí a coisa mais... é um pouco diferente, né? Vai ter que comprar, Aí né? o cara ele vai ter que avaliar, ele pode passar carta pra trocar pelo que de jogar agora, sabe? Deu umas cortadas aí. O que quer? Ele vai ter que avaliar. Não, eu moro... Ih, tá cortando. Caralho, eu não tô ouvindo nada. O cara tá Cortou cortando tudo, aqui. Leque. Cortou tudo. Ih, porra. E agora? Acho que o Khalil desmaiou em cima do PC dele. Você tá falando, Falou? cara? Não... Fala aí. Repete aí a parada de voltar a jogar. Tô falando, tô ouvindo? Agora tamo ouvindo. Não lembro o que eu tava falando agora. Eu acho que... O cara tem que avaliar que ele vai ter que comprar carta, vai ter que trocar. Vai ter que comprar carta, assim, é assim, inviável, voltar né? a jogar é pior pela questão financeira, né? Porque foi como você tava falando, Matheus. O sujeito que quer entrar no Magic, ele ainda não tem todo o aparato de regras, entender formato vai ser um pouco chatinho. Isso é um limitador, né? Porque acho que para jogar Magic você acaba uma hora tendo que se enquadrar num formato ou outro, senão você só joga for fun. Eu acho que tem uma diferença nisso. E o cara que vai voltar, assim, se tipo, ele não tem uma coleção extensa, se ele parou e tem só umas cartas soltas, assim, sei lá, talvez do T2 da época. Pô, é meio complicado, às vezes não dá para reaproveitar, né? O conhecimento você reaproveita boa parte, né? Porque as regras de lá para cá não mudaram tanto, assim. Tem uma outra coisinha, assim, mais usual que mudou, mas no geral você não vai se perder. Mas... Caramba, cara. Cara, você ainda tem etapa de compra, você ainda tem etapa principal 1, você ainda tem etapa de combate. Então, as interações aumentaram, né? As mecânicas. Mas acho que na base, na raiz, o jogo tá ali. Como o Matheus falou mesmo, nesse sentido. Acho que nada muito grave, assim, que a pessoa não vai entender. Então... o que pode aproveitar menos é o caso de repente, as cartas ele não conseguir passar pra frente para poder entrar no formato, voltar a jogar mais específico. Para esse cara, para um caso específico desse, se o cara ele já tem umas cartas antigas, já tem uma noção de jogo e quer voltar, para esse cara eu acho que é uma boa o Commander, dele voltar com o Commander. Porque, pô, pensa, você já tem um arsenal ali teu, né? Um arsenal, não é a palavra arsenal, qual que é a palavra? Uma biblioteca, uma piscina lá tua, né? Isso, uma poça. Uma poça tua lá de cartas. Aí, cara, você vê o que você já jogava, o que você curtia jogar, que cartas são as que você mais gosta, e monta lá seu baralhinho com uma cópia de cada. Não precisa ser a coisa mais mirabolante do mundo e vai pra frente. Você já sabe as regras, já sabe tudo. Então, pra esse cara, eu acho que o Commander é uma boa. Eu acho que é interessante ele dar uma olhada no formato e ver se agrada ele. Porque é o lance ser eterno, né? Ele pode reaproveitar muita coisa, muitas das cartas. Tem pouco ban também, é interessante. Sim. Também acho, e parece que o baralho do comandeiro, né, é uma coisa muito pessoal, né? Então entende-se que aquilo dura mais com aquela pessoa, então ele passa depois, pega outro baralho inteiro. Acho que rola um sentimento maior assim. O que você acha, Matheus? Eu acho que existe algum nível de afetividade com o Commander, por um motivo que eu falei lá no grupo quando a gente estava conversando, foi meio por alto, de que o Commander ele tem meio que intrínseco nele o lance dele ser um jogo coletivo, né? E no sentido de interativo, né? Você interage mais com as pessoas que você joga do que nos outros formatos. Quando eu digo interagir, é realmente pessoalmente, no nível pessoal, de você
pô, você xinga o oponente, xinga no bom sentido, né? Você fica puto com o cara, fala, pô, vacilão, tá juntando em mim, vamos juntar nele, ou fala com outro colega, pô, não me ataca dessa vez não que eu te ajudo na próxima, e pá. Você tem a política, né? Meio que intrínseco do Commander existir isso. Enquanto que nos outros formatos, quando é 1x1, não tem isso, assim, né? É só mana, vai você, bati aqui, bati ali, e é isso, fica nessa, né? Então, quando você tem o seu baralho, você escolhe o comandante, é o único, né? Às vezes você consegue pegar uma carta que ninguém tem o comandante daquela, então, pô, é legal, cartas diferentes que você descobre, então você monta o deck do seu jeito. Acho que existe algum nível de afetividade, sim, maior do que em outros formatos, eu acho, né? Outra coisa aí pra vocês comentarem também, se vocês acham ou não. Acho que é uma pauta interessante de ser discutido também. É uma questão muito de opinião, né? Hoje a gente tá fazendo as cagadas de regra aqui de maneira diferente. Acho que é muito de opinião isso também. Tipo, o que você pensa sobre isso, né? Não é só algo específico já determinado ou alguma lei, alguma regra imposta, né? É uma questão mesmo de opinião mesmo, assim. Eu, particularmente, tô tentando entrar no Commander, tentando... Tu tinha preconceito, né, com o Commander? Eu era chato com esse lance de Commander, mas assim, agora que eu tô vendo a galera jogando, tô começando a entender o universo Commander, inclusive sugiro isso como pauta algum dia aí pra gente falar só de Commander, não só mal, porque vamos falar bem também, mas agora que eu tô começando a ver o formato, eu entendo que você consegue ter uma coisa de individualidade, sabe? Eu consigo montar um baralho com a minha cara, sabe? Eu consigo montar, não um cara de otário, mas assim, eu consigo montar o baralho com os meus gostos, eu consigo montar o baralho do jeitinho que eu quero. Ele permite uma variedade maior. Eu vejo isso porque, poxa, eu montei, sei lá, uma vez, há tempos atrás, eu quis montar um pauper de felinos. Que antes mesmo de saírem os gatinhos novos, enfim, essas coisas todas aí que são de fato felinos, mas dos felinos antigos, né? Que tinham equipamentos e tal. Quê? Eu tenho o deck de gatinho de Commander. Que é um bom deck. Que é um bom deck. Exato. Que no Pauper é um deck mais ou menos um White Win aí de equipamentos, né? Aquela coisa que vai sair na porrada. Que no Commander já tem uma outra pegada, que não necessariamente vai ser essa, com equipamentos. É outra, já diferente. Já leva mais cores, né? Porque o que eu montei era mono white, esse já pode ser com outras cores, porque tem criaturas lendárias aí, gatos, que são com mais de uma cor. Então o Commander te possibilita uma abrangência muito maior de temas a serem explorados. Porque quando você vai entrar em sites de Commander aí, porra, te dão infinitas listas de infinitos tipos. Se você quer por raça, se você quer por jogabilidade, se você quer por, né, diferentes mecânicas que te possibilitam chegar até o que você acha bacana de fazer, até o que você julga interessante jogar. Então, eu acho isso bem maneiro. Eu acho que isso volta para a questão lá do início, que é, você vai querer ser um jogador que é talvez casual, não leve o casual num sentido pejorativo, né? Mas casual ou competitivo, né? E eu acho que tem que existir essa diferença, porque é aquilo, competitivo, cara, você vai se preocupar muito com o resultado, né? Você vai montar os seus baralhos, o seu deck, pra ter resultado. Quer vencer, vencer, vencer. Eu sou um casal feliz da vida. Pois é, a gente aqui, a gente já passou por essas etapas de saber o que a gente quer definir, e a gente tá mais contente, eu acredito, tô falando com todo mundo, que a gente tá mais contente sendo mais casual do que competitivo. Óbvio, nós temos os baralhos que jogam, né, tão no formato, tão no meta, mas não significa que a gente vai pro campeonato querer amassar. A gente monta o baralho pra se divertir, pô. Montei o Stomp, Mono Green Stomp, porque eu acho um deck bacana. Não é porque ele ganha, porque ele é bom, porque ele tá lá, ele é top tier. Não, é porque eu acho maneiro ele. Mas se não fosse por isso, cara, eu estaria jogando com, sei lá, como é que é o nome do outro lá? O Befadas. O Befadas, pô, que ganha. Horus.
Boros Monarca. Porra, eu acho Boros Monarca um saco. Não jogo com Boros Monarca. E é um dos baralhos mais competitivos que tem. Jeskai Affinity também. Acho um saco o baralho. Eu acho muito chato. Mas eles são top tier. Mas não vou jogar com eles. Não tenho a mínima vontade de jogar com eles. Justamente é por essas e outras que eu monto, que a gente volta lá no podcast, sei lá, de número 2, e é montar essas listas merda maluca pra se divertir, tá ligado? Pra tentar não só quebrar o meta, mas pra se divertir, trazer uma ideia que você teve à tona, trazer pra vida e fazer funcionar. Por mais que você vá perder, você tentou ali, você se esforçou, foi uma parada que você não precisou ficar olhando na internet lista, você se pautou numa doideira da sua cabecinha dodói e fez tentar funcionar, sabe? Eu acho isso maneiro, isso também é importante. Sim. E não tem problema você se divertir ganhando, né? No caso, você sendo o jogador competitivo. Não tem problema, não existe o certo e errado, né? Se você quer ser um ou quer ser outro. É a tua opinião, você faz o que você quiser da tua vida, eu não tô aqui pra mandar em você. Sou teu pai, caralho. Mas acho que é interessante você definir. Não manda em mim, não. Que merda. Não faz esse tipo de piada. Não. Desculpa. É verdade, tá, galera? Eu faço piada porque eu tenho conhecimento de caso. Não tô tendo preconceito nem nada com ninguém, não. Essa é verdade mesmo. Mas, enfim, é bom você também ter isso em mente, né? De que tipo de jogador você quer ser, né? Se é o competitivo ou se você quer ser o casual. Não existe certo ou errado. É basicamente o que você gosta mais, sabe? Porque eu acho que esse é o grande foco que a gente quer espalhar, tanto com o podcast quanto deveria ser o foco do jogo, né, da empresa. Que o jogo, cara, o jogo é divertido. O jogo é pra ser divertido, né? Se você se diverte competindo, ganhando, porra, show, foda, maneiro, dou maior apoio. Se você se diverte montando deck aleatório, jogando com seus amigos na mesa da cozinha, mano, vai na fé, também dou maior apoio, acho foda. Você pode ser um babaca que nem eu também, que gosta de montar deck que impede os amiguinhos de jogar. Ou então se amarrar em ficar fazendo um deck de turno infinito e ficar combando lá sozinho, só brincando com as sinergias e as mecânicas do baralho. Sim, e aí entra no seu estilo de jogo, né? Ver o que você curte fazer. Se você gosta de inventar deck, pô, vai na fé. Isso você vai conseguindo com o tempo, cara. Você vai jogando com o tempo, vai conhecendo carta, vai vendo o que as pessoas jogam e você vai se conhecendo, né? Então, é jogar. A própria, até onde eu sei, né, assim, isso eu posso estar tirando a informação diretamente do meu roots, mas vamos lá. Do meu... do meu... Mas, enfim, a própria Wizard não criou o Magic com esse intuito de, tipo, vai ser um jogo foda pra caralho que vai bombar e a gente vai fazer os nerds de plantão se apaixonarem por um jogo novo. Não foi isso. Começou com uma parada, até onde eu sei, de tipo, olha, esse joguinho de cartas aqui vai ser o joguinho de cartas que você vai jogar com seus coleguinhas até eles chegarem por completo e vocês começarem a jogar RPG. Eu acho que o intuito deles no começo era bem isso. Até chegar a galera era mais toda. despretensioso, né? Sim, exatamente. Eles não esperavam que fosse chegar a tanto. Claro que isso eu também tô tirando informação aqui do meu rabo, mas chegando aonde chegou, ótimo. Mas acho que a ideia principal não era essa. Era vamos criar uma parada aqui em que você, né, na qual você e seus amigos vão jogar até o seu grupo todo chegar. Vocês vão jogar o RPG de vocês, porque o RPG de fato era o que bombava na época. Né? 93, porra, RPG comendo solto, lindo. E vamos jogar uma cartinha aqui, vai ser meio que, tanto que você olha assim, pô, Magic... Já que demora 6 horas pra fazer uma ficha, vamos jogar uma cartinha aqui. E o Magic, mais no início, hoje em dia nem sei se tanto, né, não sei se consideraria tanto, mas ele tinha uma pegada RPG bem no começo, né, ele tinha esse lance de lembrar muito uma aventura de RPG. Tem livro hoje, cara, dando suporte pra você montar campanha de RPG no universo do Magic, tá ligado? Então, tem isso até hoje. O Magic... Sim, mas eu acho que antigamente ele tinha uma... Aí não querendo só velho reacionário, né, mas eu acho que antigamente ele tinha uma essência muito maior na fantasia medieval do que atualmente, né? Mas aí não é nem uma questão de falha ou de acerto ou de qualquer coisa. É uma questão de desenvolvimento do jogo, de história do jogo. Porque antigamente, né, os caras eles estavam baseando em RPG, que os RPG eram majoritariamente fantasia medieval, né? Capa, espada, dragão, cavaleiro, bruxos, essas coisas. Já hoje em dia a história desenvolveu tanto
que, pô, foram para outros reinos, reino fantástico, né? Tem piratas, tem dinossauros, tem monstros e bestas, elfos, um monte de coisa lá. Então, acho que tem mais a ver com... Robô, né? Até robô. Então, eu acho que é mais uma questão de desenvolvimento da história do que de perder, assim, a essência do RPG. Mas o que também me lembra uma coisa legal de recomendar para quem tá voltando ou querendo começar, que é o fato do Magic ter uma história. Se você acha que você curte, pô, eu curto os desenhos, eu curto os personagens, cara, existe uma história ali por trás de tudo isso. Todas as edições, todas não, a maioria, né? Tem umas outras que não tem. Elas têm uma historinha por trás, que, no geral, assim, até 2015, talvez, eram bem boas. Hoje em dia eu não falo tão bem assim, não, mas até um tempinho atrás eram bem legais. Então é um material que também pode servir para você, se você tem interesse no jogo, é um material que pode te auxiliar a conhecer mais sobre o jogo. Não tem nada a ver com a mecânica, né? Você não vai ser um jogador melhor por estar lendo a história, né? Mas você vai estar mais inteirado ali, vai fomentar um pouco mais a sua mente, digamos assim, né? É uma parcela interessante que existe também. Acho que é uma boa comentar isso. É o que a gente já fala aí várias vezes no podcast, que Magic não vai ser só o jogo, né? Físico, vai ter o livro, vai ter a história, vai ter a coleção de cartinhas porque são bonitas, vai ter a galera que quer só saber dos artistas, porque às vezes conhece o artista e aí viu que ele faz um trabalho com cartas, né? Então, são várias vertentes que até você chegar nos finalmente que são as cartas. Uhum. A gente sabe que as cartas são o foco principal, são o coração do jogo, mas, porra, tem infinitas coisas que envolvem isso também. Não para menos tem tantos produtos agora vendendo aí tênis, mochila, relógio. Isso é foda. O próprio uns anos financeiro do jogo, né, cara? É uma outra vertente. Tem muita gente que compra carta e revende, aí compra, espera valorizar, vende de novo, entendeu? Então, assim... Além desse mercado das cartas em si, né? Que Magic é uma bolsa de valores de papelão absurda. Então, sim. Porra, hoje a carta não vale nada, amanhã ela custa 3 trilhões de reais, e aí como é que você vai fazer? Ligado? Sim. Então, e eu queria fazer uma pergunta coisa. agora. Queria fazer uma pergunta pra todo mundo aqui. Vocês se lembram como vocês entraram no jogo? Como vocês começaram a jogar? Eu lembro. Sim. Como é que você entrou no jogo, Rubão? Foi aquele lance lá da pilha de carta? Foi, pô. Acho que eu já contei aqui já. Foi que, tipo assim, eu estudava no Cefet, né, aqui no Rio, em Nova Iguaçu. E aí, tipo, tinha um amigo meu que ele jogava Magic, ele jogava com o irmão, né, e a galera do meu grupo, a gente jogava RPG no colégio. E, tipo, aí eles foram me apresentar esse jogo de carta, eu fui e falei assim, pô, que isso aqui é maneiro. Aí Caralho, eu jogava RPG, Magic, no ensino médio. E sinuca. Não posso julgar. Todo nerdão aqui já fez isso. Pois é. Aí assim, né, cara, a gente, pô, na época a gente não tinha nem livro pra jogar RPG, a gente pegou umas provas que era pra entregar pra alguns alunos, né, e tipo assim, a gente imprimiu no verso das provas em branco. Imprimiu um livro de RPG na prova. Moleque canalha, né, cara? Aí assim, né, cara, a gente sentou na casa desse meu amigo, ele me mostrou lá os baralhinhos que ele tinha, eu fui jogar uma partida, o outro aprender. Aí eu fui no shopping aqui que faleceu já, né, faliu o shopping. E fui lá e comprei, né, as cartas na pilha, assim, o cara chegava com uma sacola gigante, né, aquele saco preto de lixo, despejava as cartas no chão, entendeu? Comum é 10 centavos. Raro é R$1, incomum 50 centavos. Aí eu ia lá e ficava vasculhando. Foi nessa que eu achei aquele mago branco Cor lá, maneiro, que eu ia fazer um tribal de mago branco Cor. Mas então foi por causa de um amigo teu que já jogava, né? Já jogava, ele me apresentou pro jogo. Meu único contato antes desse com jogo de carta foi com Yu-Gi-Oh! Quando era muito mais novo. Sabe? Tipo, eu comprava no camelô aquele boosterzinho pirata com as cartas miniatura. Isso aí, moleque. Porra, gastei trilhões de reais nisso. Aquela carta adesiva que era brilhante. Tinha aqui umas que vinha brilhante e tudo. Só que depois começou a ficar meio zoado, que saía Zod em todo quanto era booster desse negócio de camelô, de banca de jornal.
toda hora saía dragão branco, aí eu ficava puto. Aí Fuderam eu parei meta, né? de Fuderam jogar. meta. Acabaram com o meta do Yu-Gi-Oh! Falseta, Acabaram né? com o meta do Yu-Gi-Oh! Porra, que merda. Porra. E fora que, tipo assim, né? Tipo, teve uma época que geral cansou e não queria mais jogar. E como o jogo não tinha, assim, regra em tudo quanto é lugar e computador não era uma coisa super popular, né? Eu ficava meio perdido, não sabia como jogar. E o Magic não, o cara É chegou porque pra tu mim, é cresceu, assim que se cara. joga. Tu virou adulto, cara. É que tu cresceu. Mas eu tenho cartinha até hoje de Yu-Gi-Oh! Falseta, tá? Até hoje eu tenho as cartinhas falsas Cara, aí de camelô. Eu tenho um álbumzinho, tá ligado? Tipo um fichário de um bolso que bota essas cartinhas falsas de camelô que vendia. Caralho. Aí eu tenho um fichários completo, acho que eu tenho 3 fichários, 2 tá vazio. E tu, Lucas, tu se lembra como começou? Cara, lembro, eu sempre fui muito nerdzão, né? Sempre, assim, não é de hoje. Hoje eu só fiquei com barba, né? Mas quando criança eu só tinha bigode. Mas assim, eu Quando criança tu já era peludão também? eu comecei a fazer barba na 4ª série, cara. Então você Caralho! imagina. Isso é sério? Caralho. Papo reto, juro, de coração. Caralho. Pois é. Então, eu sempre fui muito nerdzão e assim, por fazer a barba desde a 4ª série, eu não era muito popular com as garotas. Né? Então, Que tristeza, né? e aí eu me refugiava aí nos jogos, fossem eles eletrônicos ou carta, boneco, essas paradas assim. De qualquer forma, eu um conhecido também, um colega, né, que hoje, pô, o moleque é meu irmão pra caralho, desde sempre. E ele jogava no colégio dele, e eu só conseguia jogar, quando eu fui me interessar, só conseguia jogar nas férias, porque era na casa de praia, o moleque morava lá pra região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu acabava só jogando nas férias, e aí eu me interessei. Comecei a jogar, porra, na época... Eu acho que eu comecei a jogar na época de Legiões, por aí, nessa época aí. Tem uma cota, isso. Legião. Foi por aí. Foi nesse Legiões bloco aí. Era o bloco lá da investida, né? Isso, investida, isso aí. Isso mesmo. Eu comecei a jogar nesse bloco aí, eu acho. E aí eu achei muito maneiro, pô, eu olhava aquelas bestas gigantes, achava foda aquilo e tal. Aí eu comecei a jogar desde pequeno, e aí na época eu comprei meu primeiro booster. E no meu primeiro booster eu tirei a croma branca. Porra! Sério. Que cagado, né? Moleque, primeiro booster. Aí eu levei pro colégio, mostrei pros moleques mais velhos que jogavam, eles me roubaram. Caralho. Perdi, sério, os moleques me roubaram a carta. Eu fiquei tristão. Eu, molequinho, chorei pra caralho, fiquei puto. Ainda queria matar os moleques, mas não tinha o que fazer. Eles eram mais velhos, maiores. Você lembra do nome deles? Você lembra do nome deles? Cara, eu acho que o moleque que me roubou, o irmão dele é um camarada meu também, é Túlio. Túlio, seu filho da puta, miserável, desgraçado. Eu te odeio até hoje por isso. Aí, aproveita que tu luta Muay Thai e estanca ele na porrada. Não, hoje em dia eu tenho pena dele. Mas assim. Caralho. Aproveitando que a gente tá citando nomes aí, ó. Yuri, abração aí, cara. Valeu. Túlio? Quem é Yuri, meu irmão? Quem é Yuri? Não, Túlio. Yuri que me apresentou pro Magic, cara. Ah, ok. Já ia falar, caralho, você tá dando um salve pro moleque que me roubou? Como assim? Não, aí... eu quero mais que se foda. Aí eu entrei, cara, nunca mais parei. Na realidade, eu fui introduzindo o Magic ainda para outros amigos aqui de Niterói. Fui introduzindo pra galera. Aí ficava alternando, olha o meu recreio incrível. Era Magic e às vezes xadrez. Eu era um nerd nato mesmo. Caralho, porra. hein? Era foda. A gente tinha que ter estudado no mesmo colégio, caralho. Que eu jogava xadrez pra cacete. Pô, é difícil. Eu não era bom, mas eu jogava. E assim, não, o fato de não... jogar pra caramba, em questão de quantidade, não que era bom. Acho que o fato de não ser muito popular com mulheres ajudou demais nesse meu lado nerd, né? Então, agradeço muito aí mulheres terem me rejeitado aí ao longo da minha vida. Mas hoje em dia tá passando rodo aí, né? É ruim, hein? Hoje em dia eu estou casadíssimo aí, feliz da vida, mas já tive minhas épocas aí. De qualquer forma, lembro e não me arrependo, tirando a parte financeira que é um pouco difícil, mas muito bom. Vale a pena, Magic é incrível. Muito bom, muito bom. E, Khalil, tu se lembra? Lembro. Eu comecei a jogar, eu acho que foi em 2006. Eu acho que o T2 na época era Ravnica 1. Eram os moleques... Começou bem, é uma boa edição. Pô, Foram os moleques na escola, né? Eu curtia muito essa coisa de colecionismo, né? Figurinha, eu tinha também essas Yu-Gi-Oh! Falsa. Colecionava figurinha do Campeonato Brasileiro.
Mas aí eu vi os moleques lá com fichário assim, eu até achei que era figurinha de futebol e pá. Aí quando eu fui ver, era o Magic, né? Aí eu fiquei meio hipnotizado pelas cores, os desenhos, sempre curtia também. Aí os moleques me ensinaram, eu comprei na época um deckzinho pré-montado, desses que antigamente só vinha um papelãozinho, né? E as regrinhas dentro, a decklist. Aquela caixinha de papelão bonitinha. Era. Né? Saudades. Pô, era muito old, sei lá, singelo, né? Tinha uma parada assim. Uhum. Aí, eu lembro, por isso que eu lembro muito do Dark Confidant, né? Eu lembro que essa carta era baratinha na época. Via roda essa carta. Aí, cara, aí depois eu me mudei lá desse bairro, nem era no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, era em Teresópolis, né? Aí voltei pra cidade do Rio com a minha família e aí larguei Magic, né? Porque a molecada não jogava, nem eu sabia direito as paradas pra explicar, né? O acesso à internet, eu não tinha direito a acesso à internet, essas paradas. E aí fiquei anos sem jogar. E acho que voltei em 2013 ou 2012, isso lá na Taquara, né? Na antiga Metrópolis. O pessoal da Merck também, falecida Persona. Aí eu fiz amizade lá com o Maurício, um abraço aí, Maurício, que me apresentou o Pauper, né? Me ensinou o Pauper e os formatos e tal. E aí eu fiquei só no Pauper mesmo até hoje. Aí por isso que eu falo que eu não gosto de Magic, né? Eu gosto de Pauper. Acho que foi assim a trajetória assim, no Magic, né? Aí eu aprendi mesmo a real a jogar assim por volta de 2014, esse ano aí, 13, 14, que fui entender as regras de Magic, né? Uhum, saquei. Pô, uma coisa que eu vejo, assim, muito... É que eu vejo em comum em vocês que não aconteceu comigo, foi de que vocês tinham amigos... Não, mentira, não é que tinham amigos, mas que vocês... Vocês tinham amigos e eu não tinha amigos. Não, mas é que vocês foram introduzidos ao Magic com o suporte de amigos, né? Que... Adendo aqui rapidinho, um salve Diego aí, Diego Cacau, porra, brigadão por isso, tamo junto, ele é meu sócio e, porra, só tem Power 9 nessa porra e eu só tenho Pauper. Salve, Diego. Mas o lance que eu comecei, cara, porque eu morava num condomínio lá na Ilha do Governador. E aí uma vez eu tava passeando, assim, tava lá na pracinha lá dele, lá, brincando, e tinha uns moleques jogando Magic numa das mesas. E, pô, eu sempre curti desenhar, né? Sempre fui ligado a desenho, artes, essas coisas. E, cara, quando eu vi as cartas, eu pirei. Os moleques estavam jogando na época, devia ser época de Odisseia. Era a época de Odisseia, eu acho. Porque eu lembro das cartas, assim, e, hoje em dia eu fui ver, né? Mais recente fui ver. E eram dessas edições, né? Era Odisseia, Tormento. E eu me interessei por isso. Só que, porra, eram os moleques mais velhos, assim, eu não tinha amizade com eles. E eu só fiquei naquela de olhar, né? De ficar de olho, saber que aquilo existe. Aí eu descobri que no curso de desenho que eu fazia, eu comentei isso, e aí um dos professores, tinha um professor e tinha um auxiliar, o auxiliar ele tinha carta de Magic e ele já não jogava mais. Então ele me deu as cartas dele. Então eu comecei com um baralhinho introdutório de 7ª edição. Vocês já devem ter visto aquela caixinha com o Elemental dos Espinhos na capa. Porra, saudade Vinha também. até um CD que era um joguinho, né? Não, essa não vinha um CD não, essa daí não. Eu lembro que eu tive esse CD. Essa da 7ª vinha um livretinho que explicava a mecânica, tipo, as etapas de jogo e tudo mais. Era bem completinho, até pro basicão. Só que o negócio era todo torto, porque, tipo, vinham cartas brancas, azuis, vermelhas, vinha verde. Só que não era um deck montado, saca? Não tinha montagem de deck ali, não era dividido. Então era muito confuso jogar aquela parada e eu não tinha ninguém que jogasse, não conhecia ninguém que jogasse. E, porra, naquela época eu era muito novo, eu não sabia explicar, não conseguia entender só lendo o manual. Então eu fiquei um bom tempo, e um bom tempo mesmo, até, tipo, eu não joguei, eu ficava só vendo as cartinhas, não comprava porque era muito criança, não tinha o meu dinheiro para comprar essas coisas, não sabia onde conseguir. E só anos depois, quando lançou Pacto das Guildas, logo depois de Ravnica, que eu comecei a comprar as paradas. Só que eu também continuei só comprando as paradas. Eu comprei booster de Pacto das Guildas, daquela outra, Dissension, eu não sei o nome em português, Dissensão, sei lá. Aí Ice Age, Time Spyro e Caos Planar e Visões de Futuro. Eu comprei esses boosters, mas só comprava os boosters, eu não jogava. Eu curtia as cartas, saca? Eu gostava dos desenhos, das artes.
E coincidiu nessa época de eu mudar de colégio, né? De eu já ir pro ensino médio. E aí no ensino médio a galera jogava. Já tinha uma galerinha que jogava. Então eu comecei a aprender o jogo com essa galera. Ah, não, minto. Eu comecei antes, foi com Kamigawa. Eu tinha coisas de Kamigawa. Eu comprava umas caixinhas de Kamigawa, os decks pré-montados de Kamigawa. Mas eu comecei a aprender com essa galera. E aí com essa galera eu comecei a andar, né, com eles, e aí fui descobrindo outras pessoas que jogavam, e aí comecei a entender as regras, comecei a aprender as regras. Comprava umas cartinhas jereba e tal, fazia uns decks muito bosta, de uma cópia só de cada carta, quase um Commander de 60 cartas, assim, só carta que eu gostava, e ficava nisso, não competia. Só anos depois, de novo, que aí eu parei, né, tipo, não tinha com quem jogar, só ficava com as cartinhas lá, não tinha meu dinheiro, né, para comprar minhas coisas, e desencanei. Anos depois, recente, né, quando veio Teros, que eu voltei a ver o jogo, que eu voltei a acompanhar o jogo, e aí eu fui e me aprofundei, né, e mais ou menos nesse papo de formatos, descobri que tinham formatos, descobri onde se jogava, descobri o competitivo, essas coisas. Eu entrei de novo no jogo com Khans of Tarkir, que aí eu vi, vai rotacionar, vai ter o T2, então vou aproveitar para entrar. E eu só consegui entrar nessa época também porque eu encontrei um moleque lá na faculdade, o caminhoneiro, que ele também descobri que ele jogava. E aí a gente começou a jogar o T2 na época. Que eu comecei a frequentar a loja, ia pros Friday e tal, investir no baralho e tudo mais. Foi isso, assim, eu comecei por causa dos desenhos, nem jogava, e só comecei a jogar realmente muito tempo depois de conhecer o jogo, sabe? E de ter cartas. Então, se eu tivesse, tipo, escutado, ou pelo menos tivesse tido mais acesso às instruções do jogo, de como começar, de como entrar nesse mundo, eu provavelmente teria começado mais cedo, né? Tinha comprado mais cartas, tinha feito mais decks e tudo mais. Mas eu não tinha esse acesso, então demorei um tempinho. Vocês chegaram aí em evento de anime pra jogar Magic? Cara, eu não fui pra jogar, mas eu comprei carta em evento de anime. Não, nunca fui. Mano, meus amigos iam, só que, tipo assim, minha mãe nunca foi de me deixar muito sair de casa, não. Então, pra mim, ir na esquina comprar pão já era meio chato. Pra ir pro colégio já era meio chato. Então, pra mim, sair de casa, ir no evento de anime era meio complicado. Aí, quando eu fui ficando mais velho, que eu fui ficando mais trabalhoso, né? Vamos botar assim. Aí eu começava a sair independente de deixar ou não. Porque eu fui muito, tá ligado? Só pra jogar? Eu ia pra tudo. E só voltando na parte dos amigos, que aí eu até perguntei pro caminhoneiro como é que foi o lance dele voltar pro... Hoje em dia ele não é mais caminhoneiro, é o Felipe, né? Porque já é pai de família, então não vou tratar ele como caminhoneiro. Então o moleque é senhor caminhoneiro, calma aí. Pô, me chama de senhor Rubão também, né, velho? Mas tu é o Rubão. Mas aí Rubão, o moleque não é caminhoneirão. O moleque é senhor caminhoneiro. Você era Rubens, Rubinho talvez para os mais íntimos, e agora você é o Rubão, porque foi eleito aí e virou pai, né? Eu continuo sendo Rubinho. Depende do lugar. Credo. Enfim. Aí ele falou isso comigo, de que ele retornou pro Magic também, porque ele conheceu pessoas que jogavam. Então, cara, o lance eu acho que o lance de você começar a jogar ou voltar a jogar vai estar sempre atrelado ao fato de você conhecer pessoas que já jogam, saca? É uma coisa que eu achei interessante isso, tanto no relato de vocês, ao começarem a jogar, você entrarem no jogo, quanto dele, e meu mesmo, de voltar a jogar, que é por conhecer pessoas. E não sei se tem a ver também porque não tinha uma arena. É uma coisa talvez até legal de ver como é que tá funcionando essa relação nova das pessoas com a arena, de entrar e voltar no jogo por causa do arena. Mas, pô, uma mudança muito drástica de eu decidir o que eu vou fazer do jogo foi quando eu conheci vocês lá na faculdade e a gente passou a jogar Pauper, lembra? Foi Sim. Foi basicamente onde eu cheguei e defini uma parada, que eu tava só no T2, e, porra, o T2 já não tava me agradando financeiramente, eu tava meio, porra, tá meio foda sustentar isso e tal, mas eu ainda quero jogar, porque eu gosto do jogo, eu gosto da galera. E aí, pô, descobri gente que jogava um outro formato, que é o Pauper. E foi isso, cara. Chegamos, vi os moleques jogando,
E aí puxei conversa e é isso. A gente passou a jogar lá na faculdade e tal. Então eu acho que tá muito atrelado sempre isso, de você começar a voltar a jogar por causa de outras pessoas. Mas com o Arena, isso meio que dá uma quebrada, né? Porque você pode gostar do jogo e morar num lugar que, pô, não tem loja, não tem mais ninguém que jogue. O que você faz, né? Você não vai ter acesso ao jogo. Não, cara, o Arena te dá muito dessa oportunidade, né? Corta talvez um pouco do social, talvez, né? De lidar ali no cara a cara com as pessoas, que particularmente eu gosto muito disso, né? Das amizades que você faz com o jogo, das interações que você tem com as pessoas por causa do Magic, mas você pode jogar, né? Você pode jogar. Mas aí você entra numa questão que não se perde completamente. Por exemplo, hoje em dia, o que mais tem é um grupo de gente para jogar físico via videochamada, né? Uhum, sim. Muito. Então, pô, eu mesmo, vez por outra, antes de estar trabalhando aí, graças a Deus estou trabalhando agora, mas antes de estar trabalhando aí na loja, cara, direto chamando os caras. Quando vocês não podiam jogar, falei, pô, os moleques não estão podendo jogar. Eu vou aproveitar que eu tô no grupo, vou chamar algum candango lá pra jogar. Pô, e joguei algumas partidas, vi decks muito interessantes, mostrei decks interessantes também pros caras. As jerebas malucas que os caras se amarravam, que às vezes até eu conseguia vencer com as jerebas. E tipo, você, por mais que não esteja podendo jogar agora, você ainda consegue, né? Não tá podendo ir pessoalmente dar na cara do seu companheiro ali que tá jogando contigo, mas você tá podendo continuar esse jogo, você tá podendo manter isso e mantendo principalmente a questão que você, assim, gastou dinheiro com as cartas, né? Você gastou dinheiro para ter o papelzinho ali e não tá podendo usar. Pode jogar o Arena? Pode. Mas aí você fica entulhando ali sua casa com as cartas. Então, tendo a videochamada, você pega as cartas que estão lá paradinhas e vai jogar. Vai fazer funcionar, né? Vai botar para jogo, tirar a poeira e jogar. Sim, então isso é bem maneiro também. Eu acredito que a gente passou, mesmo que seja só uma pincelada, acho que a gente conseguiu recomendar, né, para as pessoas que estão com essa curiosidade, né, estão com esse anseio de jogar o jogo e não sabem por onde começar, por onde voltar. Eu acho que a gente conseguiu passar bem, né? Em resumo, é basicamente, procure lugares próximos a você, né? Se tem uma loja, se tem algum grupo de jogo, vê se tem uma galera que joga. Geralmente o pessoal do Magic é receptivo, você consegue encontrar pessoas receptivas nesse meio, o pessoal vai te apoiar, né? Procure se informar sobre o que são os formatos, veja o que você se familiariza, não, familiariza não, mas você se adapta. Se você se adapta melhor, tanto financeiramente quanto de estilo, né, de jogo, veja o que mais te interessa. O pessoal que você joga, né, cara, que é o mais importante, porque não adianta você montar uma parada que ninguém tá jogando com aquilo, tá ligado? Pra você ver no grupos. Não fica preso ao formato não, entendeu? Se o pessoal não tá jogando com um formato definido, se o pessoal tá jogando com os baralhos caros demais e você não quer gastar muito, meu filho, monta o seu baralho casual mesmo e senta pra jogar, pra brinca, entendeu? O Magic é isso, você sentar ali, tu tá jogando, se divertindo com o teu baralho e batendo um papo, tá ligado? É isso. Sem esquecer sempre do Arena, né? O Arena também é uma ótima porta de entrada pra todo mundo e porta de voltada também, porta de entrada e porta de voltada, nossa, muito bom. Pra todo mundo aí. Então acho que fica aí um pequeno tutorial pra todo mundo, acho que tá de bom tamanho, né? O Khalil, tá aí? Ou tá Tô aqui. dopado? Tá, você se lembra quais são as nossas redes sociais? Claro. O pessoal encontra a gente lá no Facebook, o grupo Podcast Manadork. O pessoal encontra a gente no Instagram também, Podcast Manadork. E entrando em contato por e-mail, podcastmanadork@gmail.com. Isso aí, ó. Também estamos lá no Twitter, estamos no YouTube, estamos em todas as plataformas aí de streaming, no Spotify, no Deezer, no iTunes, na porra toda. Segue lá a gente, dúvidas, sugestões, comentários. Falem aí as paradas do que a gente falou aqui no podcast, quando vocês começaram e tal, como vocês começaram. Vai ser interessante da gente saber. Qualquer coisa a gente tá aí sempre lendo essas paradas, estamos sempre interessados em saber o que vocês pensam do episódio. Então vamos ficando por aqui, né, galera? Valeu e até a próxima. Valeu. Valeu.